Você que está nos acompanhando, tem aí um dinheirinho separado para um momento de uma necessidade emergencial? Não, é difícil, né? Hoje em dia o nosso orçamento está muito apertado, muitas pessoas não têm dinheiro nem para comer. Mas se for possível guardar alguma coisa, a gente tem dicas no nosso quadro, especialmente para você, o quadro Cuide do Seu Bolso. A professora Fátima já está aqui conosco para dar essas dicas toda quinta-feira. Ela nos ajuda nessa missão, não é isso, professora? Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. E eu gostaria de começar a minha fala já derrubando algumas objeções. Tá? Por quê? Porque quando se fala em cadastro em reserva de emergência, a gente já diz assim, mas o assalariado não consegue, aquele que recebe Bolsa Família não consegue, mas a reserva de emergência é exatamente para quem recebe menos. Porque aquele que tem muito dinheiro em uma emergência vai usar o cartão de crédito, vai ter um empréstimo mais facilitado, que quem recebe pouco não tem, tá? Então, o cadastro de emergência, a gente tem que começar falando o que é o cadastro de emergência. Então, o cadastro de emergência é aquela reserva que você vai deixar guardadinha ali para, como o nome já diz, uma emergência. E se tem uma coisa, poucas coisas na vida nós temos certeza, e uma delas é que o imprevisto é previsto. Principalmente para quem é dono de casa. Assim, ser adulto já não é fácil, né? É realidade. Mas assim, quem é dono de casa, é uma torneira que quebra, é uma lâmpada que não está mais funcionando, é o ar-condicionado. Tudo pode acontecer, então a gente precisa dessas dicas. Exatamente. Então, o cadastro de emergência, primeiro, qual é o tamanho dele? E aí vai depender do seu gasto fixo, de quanto você precisa para viver durante um mês. Então, a gente vai aí de, no mínimo, 6 meses a sua despesa. Fátima, minha despesa é R$1.000 mês para viver. Então, seu cadastro de emergência deve ser de, no mínimo, R$6.000. E hoje eu vou trazer aqui orientações para você começar a construir essa reserva de emergência. Vamos lá, então. Vamos colocar aqui na tela as dicas da professora. O primeiro passo, gente, que a gente tem que entender, tudo começa na mente. Tudo começa em entender por que eu estou construindo essa reserva de emergência. Por quê? O principal motivo é tranquilidade, é segurança, tá? É você saber que se você for demitido, você vai ter ali um tempo para se reerguer, para procurar um emprego e não vai deixar a sua família passando necessidade. É você ser o principal gestor, provedor da casa. Então, quem trabalha, motorista de aplicativo, o pessoal que faz entrega de delivery, eles são o principal provedores. Imagine se sofrem um acidente, né? Então, a reserva de emergência, o principal motivo é você ter tranquilidade, sossego de saber que ao acontecer algo, você vai ter ali como se segurar por um determinado tempo. O segundo passo é calcular o seu custo de vida. E aqui, gente, a gente tem que colocar aquilo que é essencial. Então, o que é essencial para você viver? E, mais uma vez, o que é essencial para mim não é essencial para o Felipe, que não é essencial, pode não ser o essencial para você. Então, o que é essencial? Então, coloque na ponta do lápis e vamos aqui dar um exemplo. Se você recebe um salário mínimo, 1.320, e sua despesa para viver essencialmente sem lazer, a gente está falando aqui, gente, de uma emergência. Na emergência, a gente não pensa em lazer. Então, para viver, você precisa de R$1.000, aí você vai calcular pela quantidade de meses que você quer construir. No mínimo, 6 meses. Então, a sua reserva de emergência vai ser a partir de R$6.000. O terceiro passo é definir um prazo para esta construção. Como assim, Fátima? Você quer construir essa reserva de emergência em quanto tempo? Em 1 ano? Em 2 anos? Em 1 ano e meio? Isso é importante até para que você consiga meios, decida meios para construir essa reserva de emergência. Não deixe, gente, não fiquem naquela, quando sobrar eu guardo. Não faz isso não, porque não sobra. Não sobra. Receber o dinheiro, você tem que se pagar.
Você se paga primeiro. Já recebeu o salário, já botou ali, se é R$100, R$50, já tira os R$50, já se paga, já guarda onde tem que ser guardado. Então, em quanto tempo você vai ter? Claro, se você escolher um tempo mais curto, você vai ter que ir guardando mais dinheiro. Se você escolher um tempo mais longo, de acordo com a sua realidade, você vai aportando menos dinheiro. E aí vai depender da realidade de cada um. Próximo. Quarto passo. Quanto você poderá poupar todos os meses? Fátima, eu só consigo poupar R$50. Eu só consigo poupar R$100. Não tem problema, desde que você poupe, tá? Lógico que quanto menos você poupar por mês, mais vai demorar para você construir a sua reserva de emergência. Mas comece. Aqui nós vamos ter uma ajudinha, que é a mesma ajudinha que faz a nossa dívida crescer, também faz a nossa reserva de emergência crescer, que é o nosso colega juros compostos. Então, a gente aplica, coloca lá em algum localzinho para ir aplicando e os juros compostos vão nos dando uma ajudinha também para a reserva de emergência. Ele não está ali, gente, só para fazer a gente ter dívida, não. Vamos usar ele também ao nosso favor. E aqui em outro momento eu vou trazer onde a gente pode guardar, porque o tempo é curto, então a gente vai trazer também outros locais onde eu posso guardar a minha reserva de emergência para que os juros compostos também me ajudem. Professora, eu vou pedir um tempinho para o Pedro, nosso editor-chefe, para o Pedro Santiago, para que eu possa ver aqui assim de uma forma bem prática para o nosso telespectador também. Então, usando aquele exemplo que a senhora deu, dos R$1.320, sim, você precisa de R$1.000 para se pagar, né, isso, as suas despesas básicas, aí sobram R$320. Aí você separa 100 por mês. E aí eu preciso desses R$6.000. Eu divido por 100 para ver quantos meses, em quantos meses eu vou precisar para ter essa reserva dos R$6.000. No caso, 60 meses, é isso? 60 meses, exatamente. Vai ser um pouquinho menos, porque se você guardar no lugar certo, o nosso amigo juros composto vai dar uma aceleradinha nele. Mas a ideia é exatamente essa. Então, quanto menos você aportar, mais tempo vai demorar. Fátima, eu vou demorar 5 anos. Gente, se você começa, o tempo vai passar. Você guardando ou não. Então, comece a guardar, tá? Então, é exatamente isso, Felipe. R$100 todo mês, vai demorar 5 anos para ter os R$6.000. E aí, voltando para... Vamos colocar novamente, gente, por favor, aqui os passos. A gente estava esquecendo do quinto, é isso? Do quinto. Vamos colocar o quinto passo aí, que seria a ajuda de uma outra pessoa, porque a gente muitas vezes gasta com alguém. Então, na hora de poupar, tem que ser com outra pessoa. Então, você tem que chamar a família. Se você é casado, sente com a família. Então, quem vai participar com você da construção dessa reserva de emergência? Se você é casado, pode haver aí você guardando e o marido gastando, ou vice-versa. Você guardando e a esposa gastando. Não. Ou então você está guardando, mas está querendo fazer muita vontade dos filhos. Então, é preciso sentar e conversar com a família. Por quê? Porque a reserva de emergência não é para você, é para a família, tá? Isso vale para quem é noivo e já está pensando em casar, em guardar. Gente, a reserva de emergência não é para pagar dívida. Tá? É para emergência mesmo. Carro quebrou, caiu, quebrou o dente, que a gente sabe que é caro. Reservas na casa, tudo mais. E mais um detalhe, gente. Eu sei que é complicado com a sua renda atual. Então, procure uma segunda fonte de renda. E aí, aquela fonte, a segunda, você não usa no seu dia a dia. Você guarda exclusivamente para a reserva de emergência. Professora Fátima, muito bom aprender com a senhora aqui toda quinta-feira, aqui no nosso Bom Dia Piauí. Um abraço, viu? Muito obrigada e até quinta-feira. Valeu.